O programa de hoje, ele vai ser dedicado ao livro do professor Bruno Garchagen, o livro O Mínimo sobre Conservadorismo. Bom, o livro foi publicado agora, em julho de 2023, pela editora O Mínimo, e tem como objetivo elucidar essas questões sobre o que é o conservadorismo e o que não é o conservadorismo. Acho sempre muito importante esse movimento de mostrar ao grande público o que não é determinadas correntes políticas. Claro, é um livro introdutório, né, sobre o tema, um livro curto, mas que já presta uma grande valia ao mercado editorial quando a gente fala, principalmente aqui no Brasil, em relação ao movimento conservador, porque existe uma bagunça muito grande sobre o que é de fato conservadorismo, inclusive de pessoas que se autodeclaram conservadoras. Bom, eu não vou conseguir aqui falar em meia hora a respeito do livro inteiro, que é riquíssimo, que vale demais a pena a leitura. Então eu peguei logo o primeiro capítulo, porque ele é recheado de pontos que batem muito em cima sobre o que não é o conservadorismo. E a partir disso, a audiência já consegue fazer uma baita reflexão sobre o que estão falando a respeito dessa corrente política aí, o que é ruído e o que é de fato a informação, que é de fato, que é efetivamente a característica do movimento conservador. Bom, logo de cara, o professor Bruno Garchagen traz para a gente uma questão que é muito clássica quando a gente fala do conservadorismo, que é a respeito da ideologia. Há esse debate dentro da academia se o conservadorismo é só mais uma ideologia política ou não. E aí a resposta do professor é muito boa, porque ele diz pra gente, olha, depende. A depender do conceito que está sendo aplicado à palavra ideologia, a corrente política conservadora pode ser ou não uma ideologia. E aí ele traz pra gente um pequeno resumo sobre o que é a tal da ideologia. Então ele começa nos explicando com o filósofo vou falar de novo o nome dele é francês, um nome chiquérrimo, que é Destutt de Tracy. É um filósofo lá do começo do século XIX, e ele é o primeiro que vai cunhar o termo ideologia. Para esse filósofo, o que era a ideologia? Ele dizia que a ideologia era o desígnio da ciência das ideias e suas origens. O Tracy, ele era um iluminista liberal. A gente sabe que o movimento iluminista vinha com essa pegada extremamente forte de comprovar absolutamente tudo por meio da razão e da ciência, e de quebrar mesmo aquela ordem social de uma tradição, de valores mais religiosos e tal, porque de acordo com esses iluministas, esses valores, eles eram arcaicos, eles eram não científicos, ele não tinha ali uma metodologia científica, então eles acreditavam nisso, e o Tracy ele batia de frente com essas ideias, uma vez que ele era um iluminista liberal. E aí ele ainda continua a falar a respeito do que seria essa ideologia, e ele coloca ela como a ciência como um instrumento da razão para superar a ignorância supostamente criada pela religião, pela tradição e pela ordem política da sua época. A grande questão é que, portanto, o termo ideologia surge com um objetivo muito simples, né? De ser a ciência das ideias e as origens dessas ideias. Mas aí a gente tem uma outra peça que entra no jogo que vai mudar o que é essa ideia de ideologia, que é Napoleão Bonaparte. Ele era opositor desses liberais radicais, e aí ele passa a chamar esses grupos de ideólogos. E aí, de acordo com ele, esses ideólogos seriam sectários ou dogmáticos, pessoas isentas de senso político e, em geral, sem contato com a realidade. Ou seja, quando entra nesse confronto de ideias Napoleão Bonaparte, o termo ideologia passa a ter um tom pejorativo. E aí, depois disso, a ideologia, primeiro, ela passa a ser uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, mas mantém ainda os interesses claros ou ocultos daqueles que utilizavam. Ou seja, a gente tem, depois desse momento,
várias conceituações a respeito do termo ideologia. E esses conceitos, ora assumiam um caráter positivo, ora assumiam um caráter negativo. Por isso que o professor Bruno Garchag coloca que depende. Se você pegar um conceito, um debate que está olhando para o termo ideologia de maneira positiva, então pode ser que o conservadorismo se encaixe ali de alguma maneira como uma ideologia. Mas também, se está olhando aquilo dali como negativo, pode ser também que não encaixe ou que encaixe, por exemplo, dentro de uma teoria marxista, que vai olhar para o termo ideologia e vai dizer que aquilo dali é ruim também. O que eu quero dizer com tudo isso é que há uma variabilidade no conceito ideologia e que, portanto, há uma variabilidade na ideia de que a corrente filosófica conservadorismo pode ser ou não uma ideologia. Vai depender aí de qual conceito você está usando. Depois que ele nos explica a respeito da ideologia, o segundo ponto que ele bate é a respeito dessa ideia de que o conservadorismo quer conservar tudo. É uma ideia, inclusive, bastante simplória e demonstra muito mais o desentendimento da pessoa que está falando isso do que é a corrente política, né, do que é o movimento conservador. Não tem relação alguma se você pegar para ler o que é o conservadorismo. Bom, e aí eu faço aqui a pergunta, né? Então é isso? As pessoas conservadoras têm como objetivo conservar tudo? E aí quem vai nos responder essa é o historiador João Camilo Coutinho de Oliveira Torres. Ele tem aquela obra famosíssima sobre a construção do conservadorismo e tal. E nessa obra ele menciona um termo chamado conservantista. Esse termo, ele diz respeito àquele sujeito que tem como objetivo conservar tudo por conservar, sem ter o menor tipo de critério a respeito do que será conservado dentro da sociedade. Ou seja, esse cara, na verdade, não é um conservador, porque ele não está passando pelos outros pré-requisitos que vão ser o crivo para dizer se determinadas coisas dentro da sociedade serão conservadas ou não. Então, esse cara, na verdade, é um conservantista e não um conservador. É muito interessante a gente ter isso em mente, porque a esquerda gosta bastante de bater em cima das pessoas que são conservadoras, de fato, ou de bater em cima dos escritos conservadores, né, da coisa acadêmica do conservador, e dizer que é um conservar por conservar, que é uma coisa vazia. E eles dão exemplos esdrúxulos. Eles gostam, por exemplo, de colocar a escravidão. A escravidão era a ordem social do Brasil, naquele período do Brasil colônia. Se você é conservador, então, logo você quer conservar a escravidão para o resto da vida e tal. E isso é uma mentira. A pessoa que de fato é conservadora, ela não parte do princípio de conservar tudo e qualquer coisa sem fazer outros tipos de avaliação, se ver se aquilo de fato é benéfico, se ver se aquilo tem uma moralidade elevada e assim por diante. Abro aspas para o que o professor Bruno Garchag vai dizer a respeito disso. Ele diz o seguinte: o conservador não quer conservar tudo o que sobreviveu e que é tradicional apenas porque sobreviveu e é tradicional. A cultura, tradições, hábitos, modos de vida, ações, leis, instituições, exemplos virtuosos, positivos, benéficos, só são celebrados, defendidos, preservados e aprimorados pelos conservadores se forem positivos, se forem benéficos. Se não forem, devem ser reformados, se possível, ou simplesmente descartados.